Shabbat Shalom para todos, com a ajuda eterna vamos estudar mais na Parashá, e dessa vez vamos estudar Parashá Re. Essa é a 47ª porção da Torá, está no livro de Devarim, ou Deuteronômio, no capítulo 11, e assim começa. Re anochi noten lifnechem hayom berachá ukelalá. Traduzir: vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção se obedeceres aos mandamentos do Eterno, vosso Elohim, que eu vos ordeno hoje, e a maldição se não obedeceres aos mandamentos do Eterno, vosso Elohim, e vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguirdes outros deuses que não conhecesses. Primeiro vamos entender o que é o caminho que Moshe ordena nós seguirmos. O caminho que Moshe ordena nós seguirmos são os mandamentos do Eterno, os mandamentos que o Eterno nos deu. O Eterno não precisa de mandamentos, nós precisamos de mandamentos. O Eterno não precisa se elevar, nós precisamos nos elevar. Nós temos que seguir o caminho que nos leva à elevação, o caminho que nos conduz à elevação, que é a Torá, que é os mandamentos do Eterno para nós. Muitas pessoas acham que bênção é a pessoa ser rica, e é um erro isso aí. A prosperidade e a bênção não são riquezas. A riqueza muitas das vezes faz parte da prosperidade e da bênção. Nós podemos ver que muitas pessoas ímpias que não seguem caminho nenhum ou seguem caminhos maus têm muitas riquezas, são muito ricos, mas não são prósperos. O que é a prosperidade? A prosperidade é aquilo que traz elevação para a tua alma. A prosperidade, ela te eleva. Isso é prosperidade. Em Israel tem uma prática de colocar uvas, cachos de uvas, sobre a mesa. A tradição fala que a pessoa pode ser pobre, muito pobre, se no Shabat coloca um cacho de uva sobre a mesa, junto da pequena refeição de Shabat, do Kabbalah Shabat ali. É sinal de prosperidade. É como que se essa pessoa fosse rica ou próspera, não rica em si, mas próspera. Ou seja, ela é feliz com o que ela tem. A pessoa próspera, na verdade, é a pessoa que é feliz com aquilo que ela tem. E mesmo que ela tenha pouco, ela é feliz com aquilo que ela tem. Então isso é prosperidade, isso é riqueza. É a verdadeira prosperidade. É saber reconhecer que o Eterno te deu, e tudo que você tem é o Eterno que te deu. Isso é ser próspero, isso é ser rico de verdade. Muitas das vezes a pessoa tem um monte de bens, mas aqueles bens foram furtados, foram roubados, foram crime de colarinho branco, muito conhecido no Brasil, e isso não é prosperidade. Isso traz agonia, traz angústia para ele. A pessoa vai viver o resto da vida dela com medo de que alguém descubra o desfalque que ela fez no serviço dela, na empresa dela, e ela não vai viver em paz, nem com ela mesma, nem com ninguém. Ela vai viver sempre fugindo, ela não vai ter paz de espírito. Outros não, outros ganham em jogos e tem aquela falsa riqueza que ela não dá valor, ela gasta com tudo que não convém, não traz bondade, coisas boas para a vida dela, só traz coisas ruins para a vida dela. Pode trazer vícios para a vida dela, pode trazer depressão para ela, e ela é apegada. Muitas das vezes ela é apegada àquela matéria, aquelas coisas, porque ela não reconhece que aquilo ali foi Deus que deu, e muitas das vezes nós achamos, não, foi o Shedim que deu, foi não sei, não foi ninguém que deu. Tudo que acontece conosco, tudo que vem a nós é o Eterno que nos dá. Vai caber a nós se vamos saber
usufruir daquele material ou não. Porque até as coisas ruins que vêm sobre a nossa vida é o Eterno que nos dá. A chance de você cometer um crime de colarinho branco, um crime desses, furto, roubo, essas oportunidades, muitas das vezes é o Eterno que coloca no nosso caminho, para testarmos se realmente somos fiéis a Ele. Nós podemos citar uma passagem muito conhecida, a passagem de Yosef, ou José do Egito. Yosef foi tentado pela mulher do Potifar, e ele era o governador daquela região. E quem colocou aquela mulher na vida do Yosef? Foi o próprio Eterno que colocou aquela mulher na vida de Yosef. Porque através daquela mulher, Yosef foi parar dentro do calabouço. Parece controvérsia, mas não é. Porque através desse calabouço que desenrola toda a história de Yosef, até chegar Yosef ser governador de todo o território lá do Egito. E inclusive está escrito que Yosef era pai de Faraó. Não era que era literal pai de Faraó, mas Yosef é que coordenava todos os passos de Faraó, que ajudava Faraó a dar os passos dele, dos negócios do Faraó. Então todas as coisas que vêm a nós são do Eterno, são direção do Eterno. Mas se o Eterno manda prosperidade para nós, a prosperidade que Ele nos traz realmente é prosperidade. Ele nos dá a oportunidade de crescermos, e nós vamos crescer, mas sabendo que é tudo do Eterno, nada é nosso. Um dia nós vamos morrer, tudo vai ficar aí. Nada disso aqui nos pertence. Nem essa roupa, nem essa aqui, nem esse fone, nem o chapéu, nada disso nos pertence. E nem essa própria matéria nos pertence, pois vai ser consumida na terra. Agora, o que é maldição? A maldição é quando a pessoa sai do caminho do Eterno. Aí sim, ela entra num declínio, onde a alma dela vai ficar obscura, essa pessoa vai ficar com depressão, essa pessoa vai entrar no mundo do crime, vai entrar no mundo das drogas, vai entrar no mundo dos vícios, essa pessoa vai se degradar espiritualmente, psicologicamente, e vai muitas das vezes adorar outros deuses. Isso é o caminho da maldição. Mas o que é mais maldição? O que realmente é maldição? Maldição é não cumprir os mandamentos do Eterno, as palavras que o Eterno deu. E como é que nós podemos ter certeza disso? Nós vamos ler então no capítulo 27, no versículo 26 de Devarim, ou Deuteronômio. Assim está escrito: maldito é aquele que não confirmar as palavras desta lei para cumpri-las. E todo o povo dirá amém. Amém. Então as palavras que o Eterno nos deu é para sermos cumpridas. Não é para ser jogadas ao vento, nem para entrar num ouvido e sair no outro. Muitas das vezes nós não conseguimos cumprir todos os mandamentos. E isso é muito comum do ser humano. Nós não vamos cumprir todos os mandamentos. Mas entre morrer afogado lá no meio do mar ou nadar tentando chegar na praia, é melhor nadar. E no livro de Devarim, no capítulo 30, ou Deuteronômio 30, no versículo 19, assim está escrito: tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vós, que tenho dado perante vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolherás, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Ou seja, mais uma passagem que o Eterno vem nos trazendo para falarmos que a Torá ela é vida. A Torá ela traz vida para nós e para a nossa descendência. Aquele que não cumpre Torá, ele é chamado de maldito pela própria Torá. O próprio Eterno é chamado de maldito. Então, por que o Eterno chama aquela pessoa que não cumpre Torá de maldito? Porque a pessoa que não cumpre a Torá, ela não reconhece a soberania do Eterno, de Deus sobre a sua vida. Ela
acha que ela mesma tem domínio sobre sua vida. Ela quer ser o próprio Deus dela. E outras pessoas aderem outros deuses para eles. Porque que a pessoa, quando fica sem onde se encostar, onde ter uma base sólida, ela constrói a tua casa sobre a areia. E vem a chuva e leva a tua casa. Ou seja, ela fica muito fraca. Qualquer coisa que vem contra ela, ela abandona tudo e vai atrás de outros deuses. Os nossos sábios dizem que a Torá é a fonte da misericórdia. Mostra os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Então nós temos apenas a Torá, que é a própria voz do Eterno, nos conduzindo no caminho que devemos andar. E é através da Torá que nós vamos ter vida. Vidas plenas, vidas boas, diante do Eterno. Nós temos problemas sociais, nós temos problemas de saúde, nós temos problemas financeiros, mas nós temos também a certeza de que estamos servindo ao Eterno, de verdade, o mais íntimo do nosso coração. A Torá, que é o nosso caminho, onde vai nos levar à perfeição, vai nos levar ao Eterno, vai nos levar a conhecer Mashiach. Pois Mashiach está profetizado na Torá e no Tanar. E é aqui que nós vemos Mashiach. Mas nós também temos que andar na Torá. Porque quem nos mostra que é pecado é a Torá. Quem nos mostra o caminho da verdade é a Torá. Quem nos mostra como não caímos nas transgressões é a Torá. E voltando para Sharei, então no capítulo 12, no versículo 3, assim está escrito: derrubarei seus altares e quebrarei seus altares monolíticos, e as suas árvores idólatras queimareis no fogo, e as suas esculturas e seus deuses cortareis, e fareis perecer seus nomes daquele lugar. Não procedereis de modo semelhante para com o Eterno, vosso Elohim. Porém, ireis ao lugar que escolherá o Eterno, vosso Elohim, dentre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome. Pelo lugar de sua morada perguntareis, e lá ireis. Bom, vamos entender primeiro o versículo 3. E derrubareis seus altares, e quebrareis seus altares monolíticos, e as suas árvores de idolatria queimareis no fogo. Nas épocas antigas, os povos faziam das árvores como se fossem árvores de Natal, muito conhecida no mundo todo hoje. E eles adoravam aquelas árvores e faziam as rezas para eles, as rezas deles diante daquelas árvores, e como se aquelas árvores fossem o próprio Eterno, o próprio Deus. E ali eles adoravam aquelas árvores porque elas forneciam fruto para eles. Eles não reconheciam que tinham um Criador além da criatura. E também faziam os postes ídolos, chamados de postes ídolos hoje, os altares deles sobre os montes. E ali o Eterno está condenando toda essa prática, toda essa idolatria. O Eterno está condenando e mandando destruir, apagar o nome daquelas pessoas. Isso também traz uma reflexão quanto às pessoas que nós acabamos de estudar agora, falar deles, que são as pessoas ricas. As pessoas muitas das vezes são ricas, têm muitos bens e não servem ao Eterno. Essas pessoas, elas não têm nada, na verdade. Nem a alma delas elas têm. A alma delas está presa no escuro. E elas acham que vai deixar o nome delas perpetuado pelo bens que elas têm. E acaba que não fica perpetuado o nome delas. Mas em compensação, a pessoa que é abençoada pelo Eterno, que realmente tem a prosperidade que o Eterno dá a ele, ele não tem dinheiro,
mas o nome dele é perpetuado. Nós podemos ver isso muito em todos os grandes sábios de Israel. Muitos deles eram pobres. O Kadori, recentemente, se eu não me engano, em 1991 faleceu, morreu com 126 anos, se eu não me engano, com muita idade, até mais do que Moshe Rabbeinu. E era uma pessoa, além de humilde espiritualmente, uma pessoa de bom caráter, de fácil acesso, uma pessoa muito boa, bondosa, generosa. Também era uma pessoa pobre, era uma pessoa pobre financeiramente. Tinha uma casinha pequenininha e uma caminha lá no cantinho, ele e a esposa dele. E o nome dele foi perpetuado. E ele não tinha posses, não tinha riquezas, não tinha avião, não tinha helicópteros, não tinha navio, não tinha nada disso. E o Eterno honrou o teu servo, honrou o teu filho. E nós vamos ter outros vários rabinos de renome, muito conhecidos, que até escreveram aqui nos comentários da Torá, e não tiveram posses, não tiveram muitos bens. Isso demonstra que o importante não é ter muito dinheiro, porque ter muito dinheiro muita gente tem, mas nem todas são lembradas. E o Eterno quer que apague o nome das pessoas idólatras. E ele apaga. O nome das pessoas idólatras ele apaga. Os sábios vão durar durante muitos anos e muitos vão estudar com eles. Mas nós sabemos que os sábios são todos canais de bênção do Eterno. O Eterno usou eles como fonte para falar conosco, e está sendo fonte até hoje para falar conosco, e vai falar conosco. O que eles traduziram da Torá, o que eles interpretaram da Torá, que o Eterno deu de revelações para eles, eles trouxeram para nós, e nós estamos usando a cada dia. E isso demonstra que o nome do Eterno vai ser mencionado perpetuamente na boca deles também. Baruch Hashem por isso. Em seguida, e não procedereis de modo semelhante para com o Eterno vosso Elohim. Ou seja, o Eterno não quer que nós façamos nada falando que isso aqui representa o Eterno. Por isso que o Eterno apareceu lá na sarça para Moshe, uma sarça pegando fogo, apareceu em forma de fogo, porque o fogo não tem forma, o vento sopra, ele balança, não tem forma o fogo. E também sobre o monte, quando o Eterno apareceu, está escrito que o monte fumegava, ou seja, o monte pegou fogo, porque ali desceu o Eterno, a presença do Eterno desceu sobre aquele monte. E então o Eterno ele veio em forma de fogo, em várias outras passagens também, para mostrar para o homem que ele não tem forma. Ele não veio em forma de homem, não veio em forma de bezerro, não veio em forma de nada que nós conhecemos, não veio em forma de mulher. Então ele não tem forma. Ele não quer que nós prosseguimos iguais às nações, mas diferente das nações, sabendo que o Eterno ele não tem forma e incorpóreo, nada pode ser comparado e juntado à sua santidade, à sua unidade. Ele é um e nada pode ser juntado a ele. Não tem 2, nem 3, não tem 20, não tem 50, ele é um. A natureza sim, ela é composta de várias unidades que se forma a matéria, porém o Eterno não é a natureza. O Eterno não é criação. A natureza é criação, eu sou criação, tudo é criação, menos o Eterno. O Eterno não é criação. Ele é o Criador, e o Criador é um só. E não tem nada que possa ser comparado e juntado à sua santidade e à sua unidade. No capítulo 12, no versículo 15, assim está escrito: Todavia, com todo o desejo de tua alma, poderás degolar e comer carne em todas as tuas cidades, conforme a bênção do Eterno teu Elohim que te deu
A pessoa impura como a pura poderão dela comer juntos, como se come a carne do corso e do cervo. Ou seja, o Eterno está falando de carne kasher. Nós não falamos nunca de carne impura, de trefe, nós não citamos essas carnes. Quando vier falar na Torá de comer a carne, essa carne tem que ser kasher. A carne apta, isso que é a palavra kasher. Essa carne kasher vem do boi, vem do cervo, vem dos animais que ruminam e tem patas fendidas. Essa é a característica da carne kasher, do animal que serve para ser comida para o homem. Dentre os peixes tem as espécies, o que tem barbatana, que tem escamas, não pode ter couro. E também as aves têm as que são puras, as que não são puras. Mas aqui o Eterno manda tanto a pessoa pura, a pessoa elevada, comer da carne, como a pessoa impura, a pessoa que está fora dos caminhos do Eterno. Mas por que essas pessoas têm que comer da mesma carne? Está escrito que tem que comer juntos, a mesma carne. Por que tem que comer dessa carne, a carne kasher? E por que tem que comer carne? Não está escrito para comer outra coisa. Vamos entender uma coisa. O animal, ele é inocente. Ele não tem pecado nele. O animal, o boi, o corso, o veado, eles não têm pecado neles. São animais inocentes. O homem também já foi inocente um dia. Até uma certa idade, o homem permanece inocente. Depois de uma certa idade, que é lá pelos 10, 12 anos, o homem perde a sua inocência. O homem começa a ser mau. Mas por que o homem passa a ser mau? Por causa do pecado de Adão. O pecado que Adão cometeu veio trazer ao homem prejuízo. Tirou do homem a inocência. O homem era para ser inocente como uma criança de 10 anos, 8 anos, 6 anos, a vida toda. Mas o homem perdeu isso. O homem deixou de ser inocente. Mas o animal não. O animal ele nasce e ele vai crescendo e ele continua sendo inocente. Ele pode ter reprodução, mas ele continua sendo inocente. Ele faz aquilo, a reprodução dele, a vida normal dele. Porque é assim a vida da natureza. A natureza é essa. Ele não tem malícia nele. Mas o homem não. O homem nunca perde a sua natureza. Até a vinda de Mashiach, o homem nunca perde a sua natureza. O homem continua sendo mal até a vinda de Mashiach. É só nós lermos no livro de Zacarias que nós vamos ver que um dia o homem vai voltar a ser como era. Baruch Hashem. Então por que o homem tem que comer desse animal juntos? Primeiro, porque esse animal é kasher. Por isso está escrito juntos. Porque é normal a pessoa que não está nos caminhos do Eterno, uma pessoa impura, comer qualquer coisa. E qualquer coisa não traz elevação. O que traz elevação é o kasher. Por isso que tem que comer da carne kasher. E o Eterno ainda cita que tem que ser como se fosse a carne do corso e do cervo. Ou seja, tem que ser de animal kasher. E o que vai trazer essa carne para você, na tua vida espiritual? Vai trazer fragmentos daquele animal, daquela carne, vai trazer fragmentos para dentro da tua alma. Porque o nosso comer é uma avodá, é um serviço ao Eterno. O nosso comer não é simplesmente encher a barriga, encher a pança e está tudo bem. Não, o nosso comer ele é para elevação.
Por isso que quando pegamos uma água, fazemos a brahá, nós pegamos um pão, nós fazemos brahá, nós pegamos uma fruta, nós fazemos brahá, porque é um serviço ao Eterno. Então a nossa carne também tem que ser pura, tem que ser carne boa, tem que ser coisa boa para a alma, não só para a carne físico, mas para a alma, porque vai trazer componentes que a gente chama de centelha de purezas para a nossa alma. Isso vai nos elevar. Ou seja, quando uma pessoa que está lá meio que desorientada ali, fora da Torá, começa a comer carne, kasher, ela começa a se elevar. E isso tira aquelas caças que está envolvendo a alma dela, que tapa a visão dela para as coisas da Torá. E quando ela começa a enxergar as coisas da Torá, ela se faz ao Eterno, ela faz techuvá, se retorna aos caminhos que o Eterno deu, que é a Torá, que é os mandamentos do Eterno. Por isso a importância em comer carne e comer carne kasher. Não é qualquer coisa, carne de qualquer coisa, nem carne de qualquer jeito. Tem que ser carne kasher. E é por isso que nós vemos em todo momento o Eterno mandando comer carne, o sacerdote comer carne, a pessoa que ia fazer sacrifício come da carne. Muitos vão dizer, não, mas começou a comer carne lá na época de Noé, de Noa. Ali teve uma permissão para o homem comer carne. Não está escrito que o homem começou a comer carne ali. Temos que entender primeiramente isso aí. Tá ok? Isso é outro assunto, é outro estudo, eu não vou trazer agora. Mas que o Eterno abençoe cada um e dê entendimento para cada um. E o comer carne, ele é tão importante, porque a própria Torá diz por que você tem que comer carne. Olha o que está escrito. No capítulo 12, no versículo 20, está escrito: quando aumentar o Eterno, teu Elohim, o teu território, como te falou, e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma desejará comer carne, em todo o desejo de tua alma poderás comer carne. Por que aumentar o território? Quando aumentar o Eterno teu Elohim, o teu território. O Eterno estabeleceu o tamanho dos territórios para todas as casas de Israel, as 12 tribos. É fixo. Como assim o Eterno aumentar o território? Para onde vai aumentar esse território? Não pode tirar a estaca que o Eterno colocou lá, mandou colocar e passar para o quintal do vizinho. É a elevação. Quando você fala em aumentar o território, o Eterno está falando em você se elevar. Quando você aumentar o teu espírito. Porque o tamanho do corpo humano pode ser deste tamanho, de 1,70 m, 1,80 m, 1,50 m, 1,90 m. Mas e o tamanho da tua elevação? Qual que é? Comer a carne traz elevação. E o Eterno vem falando nessa paraxá, ele fala um pouco de carne, ele fala um pouco de idolatria, ele fala um pouco de carne novamente, e de idolatria. Então nós vamos ler no versículo 29 do capítulo 12. Quando o Eterno teu Elohim exterminar diante de ti as nações para as quais tu estás indo para desterrá-las, e as herdares e habitares na sua terra, guarda-te de não te unires a elas, seguindo-as depois de serem destruídas de diante de ti, e não indagues acerca dos teus deuses, dizendo, de que modo serviam estas nações a seus deuses? Do mesmo modo também farei eu. Não procederás de modo semelhante para com o Eterno teu Elohim, porque todas as abominações que o Eterno odeia, elas têm feito, e seus deuses
pois elas até queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. Capítulo 13, no versículo 2, vou continuar para encerrar esse assunto e encerrar essa paraxá. Assim está escrito: se um profeta levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu, ou um milagre da terra, e realizar seu sinal ou milagre de que falou, e te disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e servamo-los, não obedecerás às palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porque o Eterno vosso Elohim vos está experimentando para saber se amais o Eterno vosso Elohim com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. No versículo 7 está escrito: quando te incitar teu irmão de teu pai, ou teu irmão de tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher de tua afeição, ou teu pai que é o teu companheiro com a tua alma, em segredo dizendo, vamos e servimos-nos outros deuses desconhecidos, a ti e a teus pais, dos deuses dos povos que estão ao teu redor, perto ou longe de ti, ou que estão desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não lhes cederás e não ouvirás, e os teus olhos não terão piedade dele, e nem esconderás a sua culpa, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e a mão de todo o povo no final. E o apedrejará e morrerá. Primeiro, o Eterno avisa Israel para não consultar as nações como eles serviam os deuses deles, porque o Eterno não queria ser o Eterno não queria ser comparado aos deuses das nações, aos deuses cananeus, nem de outra nação. O Eterno não deseja ser comparado aos deuses das nações. O Eterno não quer idolatria no meio do povo. O povo certamente ia explicar para eles, para os israelitas, que eles adoravam aqueles deuses, faziam algum tipo de serviço, culto, o que seja, e aqueles deuses respondiam, e o Eterno proibiu Israel de fazer perguntas às nações, como servir aos deuses, porque o Eterno ensina a Israel como servir a ele. É só ler a Torá que o Eterno está falando conosco a todo momento, como fazer para seguir a ele, para servir a ele. O Eterno manda nós tomarmos cuidado com os nossos pais, com os nossos irmãos, filhos dos nossos pais, e também com as nossas esposas. Se elas nos chamar para ir atrás de outros deuses, para que nós não vamos com elas servir outros deuses, e que nós tenhamos cuidado. Nós podemos ver também que ele fala do profeta que levanta entre as nações. Já vi muitas pessoas falar assim, mas eu fiz uma reza, eu fiz uma promessa para santo fulano de tal, e o santo fulano de tal consertou o pé do meu filho, consertou o pé da minha filha, consertou o braço do meu filho, e o santo fulano de tal deu muita riqueza e prosperou e fez muitos milagres. Nós temos que ter em mente que milagres acontecem em todas as religiões, isso é normal acontecer. O próprio Eterno, ele fala que ele iria fazer para experimentar ao ser humano, ao homem, se realmente ele quer servir ao Eterno. Porque nós temos que servir ao Eterno não pelos milagres e pelas maravilhas, nós temos que servir ao Eterno pelo que ele é na nossa vida. Nós temos que servir ao Eterno porque nós temos que mostrarmos que somos obedientes ao Eterno. Se nós vamos ser ricos nessa terra ou não, isso não nos cabe, isso cabe ao Eterno. Mas que nós vamos prosperar espiritualmente, isso sim, é o que nós buscamos para nós todos os dias. Não adianta vir falar que na igreja tal, na religião tal, faz muitos milagres e muitas pessoas ficam ricas, porque o Eterno vai fazer isso mesmo. O Eterno que provê todas as coisas.
Não é o Shedim, não é o pastor de lá, o pastor de B, o santo tal. Eles não têm poder nenhum. Todo o poder está na mão do Eterno. O Elohim de Israel, todo santo e poderoso. Ele dá aquilo que qualquer pessoa quer. Se a pessoa quer ser enganada a vida inteira por uma estátua de barro, o Eterno vai preparar com que ela fique ali. Porque ela não lê a Torá. Ela não quer ler a Torá, não quer seguir a Torá. O caminho enganoso é a própria pessoa que escolhe, e não o Eterno. Mas o Eterno prepara com que ela se afunde mais na própria lama dela, na própria mentira dela. Agora, quando ela começar a resolver a ler, a procurar as coisas do Eterno, ela tem uma Torá em casa, ela tem uma Bíblia em casa, todas as religiões têm. Aí sim, ela vai começar a servir o Eterno de verdade. Ela vai esquecer toda aquela imundícia que ela serve, todo aquele engano, toda aquela podridão, e vai começar a servir o Eterno de verdade. Então que nós possamos sermos vigilantes com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, não sermos idólatras. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom.